Jonas, capítulo 1, verso de número 1, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Não fecha sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por todos os desafios, ó Pai, que o Senhor nos deu a capacidade de vencer. Obrigado, Deus, porque uma vez mais o Senhor nos sustentou, Deus, e nos trouxe, ó Pai, à sua casa, para estarmos, ó Deus, em comunhão, para estarmos, ó Pai, junto, ó Pai, do Teu povo, para ouvirmos, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, e aprendermos dela. E nessa hora, Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre toda essa série, ó Pai, de mensagens, que todos nós aqui, ó Deus, possamos crescer ainda mais no conhecimento da Tua verdade e que essa verdade, de fato, possa transformar as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, e que haja, então, nesse lugar, espírito de iluminação sobre as nossas vidas. Fala que Teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jonas, a sua mensagem para o nosso tempo. Um dos grandes problemas do nosso tempo e da nossa geração é que nós temos hoje, de um lado positivo, que nós somos carregados e bombardeados de informações. Você hoje, através da palma da sua mão, através do seu smartphone, através do seu computador, através da sua própria televisão, pode ter acesso a informações que correm pelo mundo todo. Quem sabe algo que aconteceu há alguns minutos em um país completamente distante do nosso, chega ao seu acesso de forma rápida. Mas existe o lado negativo também, porque por mais que a gente esteja cheio e ter muito acesso a essas informações, muitas pessoas acham e entendem que elas já sabem tudo, que elas já conhecem tudo, que elas já detêm todas as informações que elas poderiam ter. Por isso, a gente cultiva hoje dentro da nossa sociedade uma geração que não tem um coração ensinável, um coração aberto para aprender, um coração aberto para conhecer, porque muitas pessoas acham e entendem que já conhecem todas as coisas, porque detêm todas as informações. Quando nós falamos, por exemplo, da palavra de Deus, isso não é de forma nenhuma diferente, porque, paz, meus irmãos, muitas pessoas chegam ao ponto de dizer e a arrogar para si o título de conhecedores de toda a Bíblia, que já conhece toda a palavra de Deus, que não há nada no texto bíblico que ela possa olhar como novidade para a sua vida, como uma informação nova do texto que, quem sabe, ela já passou várias vezes. E todos nós sabemos que isso, de fato, é um verdadeiro engano. Porque se tem uma coisa que nenhum de nós que está sentado aqui pode dizer que conhece toda a palavra de Deus. Você pode passar anos e anos, e aqui tem pessoas com muito mais experiência na vida cristã do que eu, que você vai passar por um texto, quem sabe você já passou inúmeras vezes, mas as experiências da sua vida faz você ter uma compreensão completamente diferente do texto, porque a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair ainda amanhã. E não é novidade, meus irmãos, que muitas pessoas, quando olham para o livro de Jonas, para esse livro tão precioso, desse profeta tão famoso, muitas pessoas acham que já conhecem tudo desse livro. Mas esse livro, infelizmente, ele foi resumido a duas coisas. Primeiro, um profeta fujão. E a segunda coisa,
um grande peixe. Então as pessoas resumem esse livro precioso, o livro de Jonas, a esses dois temas. Um profeta que fugiu da vontade de Deus e um grande peixe que engoliu esse profeta. Mas Deus vai nos dar a graça de entender que esse livro fala de uma enormidade de temas muito atuais e que podem, de fato, edificar as nossas vidas. Sendo assim, meus irmãos, quem está comigo, diga amém. Amém, igreja? Amém. Deixa o frio te espantar, não. Sendo assim, o que a mensagem de Jonas tem a nos ensinar nesses dias? Nos nossos dias, nesse tempo no qual nós estamos vivenciando. E a nossa perspectiva, ou a forma de nós abordarmos esse sermão nessa noite em o livro de Jonas, vai ser tirar algumas ideias gerais desse livro, para que a partir de semana que vem, com essas ideias calçadas em nossa mente, a gente possa mergulhar nesse texto precioso. Então a primeira coisa que nós precisamos destacar, e se você está com lápis, com uma caneta ou com um papel, anotem essas informações. A primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos é o seguinte: quem era o profeta Jonas? E quando nós olhamos para quem era o profeta Jonas, a primeira coisa que nós precisamos perguntar: qual o significado do nome Jonas? E quando nós vamos entender o significado do nome Jonas, o nome Jonas significa pomba. E quando nós pensamos numa pomba, eu e você vamos pensar num animal tranquilo, num animal sereno, num animal que é esperto, que é só o ser humano se aproximar dele que ele vai fugir. E os irmãos também sabem que os hebreus, eles tinham muito cuidado quando iriam escolher o nome dos seus filhos, porque o significado do nome dos seus filhos era aquilo que eles queriam que os seus filhos se tornassem. Mas quando nós olhamos para o homem Jonas, ele carrega dentro de si um caráter completamente diferente do significado do seu nome. Quando olhamos para o caráter de Jonas, a gente vai ver um homem sem misericórdia. Um homem que não consegue exercer misericórdia sobre a vida das pessoas. Mas nós vamos observar também um homem emburrado. Alguém que só vive reclamando, alguém que só vive questionando, alguém que vê problema na vontade de Deus para a sua vida. Mas quando nós olhamos para Jonas, a gente vai ver um ser humano difícil. Alguém complicado de se lidar. Ou seja, o seu nome e o significado do seu nome não fazia jus ao seu próprio caráter. Mas de que família esse profeta chamado Jonas veio? O texto para nós, no capítulo, no verso 1, vai dizer para nós que Jonas era filho de Amitai. Ou seja, esse profeta fujão tinha um pai, e o seu nome era Amitai. Jonas era de Gat-Hefer, a terra que pertencia à tribo de Zebulon. E essa terra ficava a 700 quilômetros de Jerusalém. Então, Jonas vivia próximo da Galileia. Então, aquela fala de Natanael, de que será que pode vir alguma coisa boa da Galileia? Talvez seria verdade, porque Jonas era uma pessoa difícil. Mas a terceira coisa é que Jonas era de fato um profeta. Quando a gente olha para o verso 1, mais uma vez, existe um termo aí que os irmãos conhecem muito bem. A palavra do Senhor veio a Jonas. Então, todas as vezes que Deus levanta um profeta, antes que esse profeta se levante para profetizar, a palavra de Deus precisa primeiro vir a ele. Se você olhar, principalmente os profetas menores, todos os seus livros vão começar com essa frase: então veio a palavra do Senhor. Passa-se o tempo e chegamos no Novo Testamento, onde
tivemos 400 anos de silêncio. E de repente surge no deserto um homem chamado João Batista. E o texto de Marcos vai dizer para nós, no qual nós estamos estudando, veio a palavra do Senhor a João Batista onde? No deserto. Então, isso é prova clara de que Jonas, de fato, era um profeta de Deus. Até aí os irmãos entenderam? Amém? Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, qual foi o tempo em que o profeta Jonas entregou a sua mensagem? Qual foi o tempo que ele viveu? O texto de 2 Reis, capítulo 14, verso 23 a 25, vai dizer assim para nós nessa noite, a partir do verso de número 23. Hoje, graças a Deus, temos o apoio da Lorena para nos ajudar. O texto diz assim para nós: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou a Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gate-Hefé. Então, quando nós olhamos para o tempo no qual Jonas profetizou, depois de ler esse texto, a gente pode verificar e entender, em primeiro lugar, que era um tempo de prosperidade nacional. O rei que estava reinando no tempo do profeta Jonas era Jeroboão II. E esse rei foi um rei que conseguiu muitas conquistas no sentido de ampliar o tamanho do seu território. Mas, igualmente, os outros reis, Jeroboão seguiu os caminhos de Jeroboão I. Aquele que afastou Israel do culto a Deus. Aquele que afastou o povo do Senhor da verdadeira adoração. Então, esse tempo no qual Jonas profetizou foi um tempo de muita prosperidade nacional. Mas em meio a essa prosperidade nacional, esse tempo do profeta Jonas foi um tempo de muita corrupção moral. Porque esse mesmo rei, que conseguia visualizar suas terras se expandindo, foi um rei que não conseguiu se arrepender e se voltar para Deus. Foi um rei que imitou os outros 18 reis que passaram pelo Reino do Norte. E não fez o possível para que o povo se aproximasse do Senhor. Então foi um tempo de corrupção moral. Mas, meus irmãos, esse tempo do profeta Jonas foi um tempo também de muita corrupção da religião. Os irmãos bem sabem que Amós e Oséias profetizaram no mesmo período que Jonas profetizou. E quando Amós se levantou para profetizar, ele traz para nós um relato daquilo que era a religião de Israel nesse tempo de Jeroboão II, no qual Jonas profetizou bênção para o reinado. E Amós diz assim, no capítulo 5, a partir do verso de número 21. Eu odeio, preste bem atenção, meus irmãos. Eu odeio e desprezo as suas festas. E com as suas reuniões solenes não tenho prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodia das suas liras. Está dando para entender, irmãos? Por mais que esse tempo
fosse um tempo no qual o reino crescia em prosperidade, era um tempo em que a religião de Israel estava definhando, estava caindo e estava corrompida. Mas esse tempo também, assim como foi, e nós observamos no livro de Neemias, foi um tempo de injustiça social. E quando a gente fala de injustiça social, a gente observa que os ricos continuam ficando mais ricos e que os pobres, a cada dia, estão se tornando mais pobres ainda. Porque os ricos estavam tomando dinheiro dos pobres para poder se enriquecer mais ainda. E os pobres não tinham o que fazer senão padecer na mão desses ricos. Mas em último lugar, em relação a esse tempo do profeta Jonas, era um tempo de ameaça nacional. Porque lá longe, lá no horizonte, surgia um grande inimigo de Israel chamado Assíria. E a Síria se levantava, nesse momento, como a maior nação do mundo. E paz, meus irmãos, qual é a capital da Síria? Nínive. Então Deus chama Jonas para profetizar contra o maior inimigo de Israel naquela época. Lá longe, se aproximando do povo, estava a ameaça dos ninivitas. Diante de todo esse contexto do tempo daquela época, provavelmente Jonas se tornou um profeta nacionalista. E o que eu quero dizer com isso? Era um homem que não estava mais preocupado com a vontade de Deus, mas um homem que tão somente estava preocupado com os benefícios da sua nação. Um homem que não estava mais preocupado em condenar talvez o pecado. Um homem que não estava mais preocupado em fazer com que o povo se voltasse ou voltasse para Deus. Mas era um homem que estava tão preocupado em que a sua nação prosperasse naquele tempo. Mas, diante dessas coisas, meus irmãos, o que esse livro tem a nos ensinar sobre o próprio homem chamado Jonas? O que esse livro pode nos ensinar sobre a pessoa de Jonas? E a primeira coisa que eu destaco para vocês é que Jonas era um homem que estava mais preocupado. Que difícil a disputa, né? Era um homem que estava mais preocupado com a segurança nacional do que com as almas perdidas. Porque quando nós olhamos o verso de número 2, o texto diz para nós: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Provavelmente, nós vamos ver isso a partir de semana que vem, essa notícia ou essa ordem, ou essa expressa vontade de Deus para o profeta, chegou ao seu coração como algo absurdo. Como que Deus quer que eu profetize contra os meus inimigos? É a mesma coisa a gente pensar de um brasileiro sair daqui hoje e pregar lá no Afeganistão. É a mesma coisa a gente pensar em um ucraniano hoje pregar o evangelho na Rússia. Ou seja, um completo absurdo da parte de Deus na perspectiva de Jonas. Mas sabe por quê? Porque ele não estava, volto a repetir, preocupado com as almas que estavam se perdendo. Mas ele estava tão preocupado com a sua nação. Mas a segunda coisa que esse livro nos ensina sobre o profeta Jonas é que ele tem a teologia certa, mas a sua prática é errada. Na fuga de Jonas, ele vai para o barco, começa a velejar naquele barco e vai para o porão dormir. Então Deus envia uma grande tempestade e os marinheiros e o capitão do navio começam a ficar confusos com aquilo que estava acontecendo e começam a se perguntar por que isso estava acontecendo com eles exatamente naquele momento. E quando eles acham Jonas dormindo, eles acham aquilo um absurdo.
e começam a questionar: quem você é? Por que você está dormindo? Por que você está dessa forma enquanto a gente está quase morrendo? E no verso de número 9, Jonas responde da seguinte maneira. Preste bem atenção. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a... Que fez o quê, irmãos? Fez o quê? O mar e a terra seca. Então ele quer fugir de Deus aonde? No mar. Ok? Pegaram essa ideia aí. Eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Perceberam? Algo estranho, inusitado aqui. Se Jonas sabe com a cabeça que Deus foi aquele que criou o céu, a terra e também o mar, como que ele vai fugir desse Deus no mar? Existe uma incoerência naquilo que ele pensa e aquilo que ele pratica. Isso nos leva, meus irmãos, a olhar para as nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente sabe muito sobre a Bíblia. A gente sabe muito sobre a palavra de Deus. Mas o que a gente sabe não condiz com a forma que a gente vive. Aquilo que nós conhecemos da parte de Deus não condiz com a nossa prática. Se Jonas sabia que era impossível fugir de Deus, principalmente no mar, que foi o lugar no qual ele criou, por que ele foi fugir de Deus no mar? Porque a sua mente, aquilo que ele sabia, não guiava o seu próprio coração. Mas esse texto também mostra para nós e nos ensina que Jonas chegou a um determinado momento na sua vida que ele fez a obra de Deus, mas ele fez a obra de Deus com a motivação errada. Quando nós atravessamos o capítulo 3, o capítulo 3 vai dizer uma coisa inusitada para nós, que a cidade de Nínive era muito grande, e se não me engano, precisaria mais de 3 dias a pé para você percorrê-la. E Jonas precisava percorrer a cidade de Nínive pregando uma mensagem. E o texto vai dizer para nós que Jonas percorreu essa cidade em quantos dias, irmãos? Um dia. Um dia. Porque ele fez o que precisava fazer, mas ele fez com motivação errada. E como se não bastasse fazer de qualquer jeito e com a motivação errada, ele termina de pregar, vai para fora da cidade, esperando que Deus fizesse o quê? Se arrependesse? Que Deus cobrisse a cidade de Nínive de bênção e de misericórdia? Pelo contrário, ele esperava que Deus destruísse a cidade de Nínive. E quando soube que Deus usou de misericórdia para com aquele povo, no capítulo 4, verso 1, ele diz as seguintes palavras. Olha o que o texto diz para nós. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com... Vocês estão com a Bíblia aberta, né? Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Pergunto, para acalmar a nossa consciência, por que ele foi então? Porque ele foi pregar não na eminência de que o povo se arrependesse,
mas ele foi pregar na iminência de que Deus trouxesse destruição sobre aquelas pessoas. Jonas fez a coisa certa, mas com a motivação errada. Isso aqui é uma grande lição para as nossas vidas. Porque a gente pode fazer a obra de Deus, a gente pode fazer a obra cristã. Pode parecer muito bonito e até, preste bem atenção, igreja, em nome de Jesus, pode até ter resultados positivos. Porque apesar da má motivação dele, toda a cidade se arrependeu. Mas Deus é aquele que olha a nossa motivação e não tão somente as nossas atitudes. Mas o quarto ponto, meus irmãos, dessa nossa reflexão nessa noite, o que esse livro de Jonas ensina para nós, agora não sobre o profeta, mas o que esse livro ensina para nós sobre o personagem principal desse livro, Deus. O que esse livro ensina para nós sobre Deus? A primeira coisa que eu quero destacar é que esse livro ensina para nós que Deus é santo e não pode tolerar o mal. Vamos ler de novo o verso de número 1 e o verso 2? Verso 2, melhor dizendo. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Porque o que, meus irmãos? A sua maldade subiu até a mim. Em algumas versões vai dizer que subiu até as minhas narinas. Ou seja, Deus estava sentindo o cheiro, o odor, a podridão do pecado que Nínive praticava. Isso mostra para nós, nessa nossa geração que acha que o pecado vai ficar impune, que a gente pode fazer qualquer coisa, que a gente pode viver de qualquer jeito, que nada vai acontecer. A conta nunca vai chegar. As consequências nunca vão nos alcançar. Mas esse texto mostra para nós, e isso claramente, que Deus é aquele que não tolera o mal. Ou nos arrependemos, ou um dia o juízo desse Deus vai chegar sobre as nossas vidas. Mas esse texto também mostra para nós, e ensina para nós, que Deus está no controle de todas as coisas. Porque preste bem atenção, quem enviou a tempestade? Deus. Quem enviou o grande peixe? Deus. Quem enviou a planta para fazer sombra sobre a cabeça de Jonas em meio ao sol? Deus. Quem enviou o verme para que comesse a planta que Deus havia dado para colocar sombra sobre a cabeça de Jonas? Deus. Então esse livro nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Mas não somente isso. Esse livro também nos mostra que toda a natureza obedece à vontade de Deus. A única pessoa que não obedece é o profeta. Tudo aquilo que existe nesse mundo, preste bem atenção, existe para um propósito. Tudo que existe tem uma finalidade para existir. E quando isso que existe não exerce a sua finalidade para existir, isso se torna inútil. Então o profeta de Deus, que existia tão somente para fazer a vontade de Deus, se ele não faz a vontade de Deus, ele se torna inútil. Todo mundo obedecia a Deus, inclusive a natureza, menos o profeta chamado Jonas. Mas esse texto também ensina para nós que a salvação, ela não é pelas obras, mas tão somente pela fé. Pergunta para a igreja: havia alguma possibilidade dos ninivitas serem salvos? Se eles fizessem sacrifícios para Deus? Se de repente eles fizessem um culto? Se de repente eles se voltassem para o Deus de Israel? Não havia possibilidade deles serem salvos. Mas a única forma dos ninivitas e todas as pessoas da humanidade se salvarem é pela fé.
Quando eu e você nos voltamos para o capítulo 3, verso de número 5, vai dizer assim para nós, preste bem atenção, os ninivitas, meus irmãos, vocês estão comigo, digam amém? Os ninivitas creram em Deus. E a partir disso, dos ninivitas crerem em Deus, Deus demonstrou misericórdia sobre eles, ensinando uma lição para nós. A salvação não é pelas obras, mas a salvação é tão somente pela fé. Mas essa fé precisa desembocar em obras. Porque os ninivitas não tão somente, preste bem atenção nisso, eles não só creram e continuaram vivendo da mesma forma. Eles creram, se arrependeram e mudaram de postura, mudaram de vida, mudaram de concepção, mudaram de mentalidade. Mas quando chegamos ao final dessa reflexão, que aplicações a gente pode tirar para as nossas vidas? Algo prático para nós, para a gente sair daqui nessa noite, vivenciando e aplicando sobre as nossas vidas. Esse texto e esse livro ensina para cada um de nós que os nossos preconceitos podem nos impedir de demonstrar misericórdia para as pessoas. Pegaram isso? Os nossos preconceitos podem nos impedir de demonstrar misericórdia para as pessoas que tanto precisam dela. Às vezes, eu tenho um amigo motoqueiro, mas não sabe disso. Às vezes você pode sentar do lado de um motoqueiro, você sabe que você precisa pregar o evangelho para ele, você sabe que ele precisa da graça de Deus, mas você vai olhar ali um personagem, com uma roupa diferente, com um cabelo diferente, com uma linguagem diferente, com uma aparência inusitada e diferente. O que você vai fazer? Ele não precisa do evangelho, não. Deus vai ter misericórdia de uma pessoa como essa. Nós vivemos um tempo em que as pessoas entenderam que há vários tipos, eu preciso ter cuidado para falar porque está gravando, vários tipos de ideologias. Mas você sabendo que a pessoa precisa da graça e da misericórdia de Deus, você não vai pregar para ela, você não vai falar para ela, você não vai mostrar para ela que a única forma de ser salvo é crendo em Jesus Cristo? Preste bem atenção, igreja, em nome de Jesus. Deus não chamou eu e você para a gente ficar debatendo com ninguém, para a gente ficar discutindo com ninguém, para a gente tentar convencer as pessoas. Jesus chamou a gente para testemunhar. E quando você dá testemunho, você fala de algo que aconteceu na sua vida. Você pode usar o argumento que você quiser. Você pode usar a apologética que você quiser. O argumento mais profundo da graça de Deus nas nossas vidas para alcançar outras pessoas, sabe qual é? A nossa vida. Quem nós somos. Mas esse livro tão precioso ensina para nós, preste bem atenção, que antes de Deus trabalhar através de nós, Ele trabalha primeiro em quem? Em nós. Deus disse para Jonas, vai à cidade de Nínive e pregue. Jonas disse o quê? Não vou. Eu vou para o lado contrário. Eu vou para aquilo que as pessoas chamavam de fim do mundo, que era Tarsis. Então Deus começa a trabalhar na vida do profeta, para que ele entenda a graça e a misericórdia de Deus, para que assim ele possa demonstrar graça e misericórdia sobre as outras pessoas. Os marinheiros jogam Jonas, e ele vai parar no fundo do mar. Enquanto caía para o fundo do mar, capítulo 2, a partir do verso 1, vai mostrar para nós que Jonas começa a fazer uma oração, a clamar e citar vários salmos, e lembrar que Deus é um Deus de misericórdia. E Deus envia o grande peixe para demonstrar graça e misericórdia para Jonas. Ok? Chegamos no capítulo 3, ele vai para Nínive. Mas vai para Nínive, como nós vimos, com a motivação errada.
prega, se assenta lá, querendo que a cidade seja destruída. E Deus, uma vez mais, vai demonstrar graça e misericórdia para ele. Faz que uma planta cresça, para fazer sombra na cabeça do profeta, ensinando para ele que aqueles que recebem misericórdia precisam ser misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Nós já estudamos isso. Então, esse texto, esse livro tão precioso, que tem temas diversos, ensina para mim e para você que antes de Deus trabalhar através das nossas vidas, Deus primeiro trabalha em nossas vidas. Amém? E Deus nos dê graça para que a gente mergulhe nesse livro tão precioso. Vamos orar? Vamos ficar de pé?